Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma jornada do Movimento Todos pela Construção. O Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da indústria do cimento através das suas entidades, a BCP e SNIC, da Construliga, da Etos Soluções e do Sebrae. Hoje temos a satisfação de receber aqui o engenheiro Fernando Crossara. Fernando Crossara, você está aí? Bom dia, Walter. Bom dia, Fernando. Um amigo e colega de trabalho, Fernando Crossara. Eu vou rapidamente, Fernando, dizer seu currículo, porque quanto mais experiência a gente tem, maior é o currículo. Então, vou ter que resumir. Então, o Fernando, ele é o gerente da Regional Centro-Oeste da BCP, formado em Engenharia Civil pela Federal de Minas Gerais, MBA na Evaldo Lodge. O Fernando tem experiência internacional, trabalhou no Reino Unido, foi diretor da Asbraco, trabalhou na EBTU, hoje ele é diretor suplente da DIMAT, do Sinduscom, né, conselheiro do CREA e membro do CODESE. E um pouco dessa experiência toda aqui que o Fernando tem, ele vai trazer para a gente hoje no tema pavimento de concreto. Fernando, a bola está com você. Bom dia a todos, mais uma vez, pessoal. Obrigado, Walter. Eu quero agradecer a BCP e SNIC, que, na pessoa do nosso presidente, o Paulo Camilo, e do Walter aqui, nosso chefe e companheiro, que estão proporcionando a minha presença aqui. E quero agradecer a Etos, os amigos Davidson e o Felipe, parceiros de primeira hora em todo esse trabalho que a gente tem feito por aí na área de pré-moldados, pré-fabricados, concreto, toda essa parte, eles são muito importantes disso. O pessoal da Liga também, na Eliane Taniguchi, do Pedro, e ao pessoal, principalmente, também do Sebrae, que o Sebrae, sempre parceiro nosso, sempre junto, e aqui também fazendo essa hoje, um pouquinho sobre pavimento de concreto, viabilidade e perspectivas. Eu pretendo que seja uma abordagem um pouco diferente do que a gente costuma fazer com as empresas e com os órgãos públicos, quando a gente faz uma visita a esses órgãos lá aqui por Brasília, que é a minha base, o Walter está lá em São Paulo. Por quê? Quando a gente faz uma visita à obra, por exemplo, ou vai dar um apoio a um projetista, a gente tem que focar muito na norma e no que está estabelecido. E a nossa proposta aqui hoje é conversar um pouco e viajar um pouco quais são as perspectivas e o que a gente pode fazer daí para frente para poder tornar essa coisa mais palpável, mais viável, né? Bom, vamos começar lá. Aí vocês vão falar, nós vamos fazer uma viagem para o futuro e você começa logo com essa foto. A gente tem que botar o pé na terra para poder ligar o foguete. Olha só, todo mundo já se deparou com uma situação desse tipo, né? E foi o dirigente público, o gestor público, o empreiteiro, o usuário, principalmente o usuário, quem já não quebrou uma roda de carro numa situação dessa? E por que isso acontece? É porque o asfalto é ruim? Não. O asfalto é um produto que atendeu o país anos e anos e foi muito bom. O que acontece com ele hoje? Como é que a gente extrai o asfalto? Para quem não sabe, o barril de petróleo, quando a Petrobras começa a fazer lá a extração dos produtos, ela tira o querosene da aviação, a gasolina, o diesel, todos os produtos que ela pode tirar com maior valor agregado. O que sobra lá no fundo do barril? O asfalto. Então, só que a capacidade da Petrobras de tirar esse material está cada vez melhor e com tecnologias muito avançadas. Então, tudo de bom que ela está conseguindo tirar, o asfalto, que era uma borra muito flexível, com bastante ligante, passou a ser quase que um pó preto lá embaixo.
Então, com isso, começaram a aparecer as necessidades de se colocar aditivos ao asfalto, polímeros, esse tipo de coisa, que acabou encarecendo e talvez não trazendo a qualidade que o asfalto já teve no passado. Então, essa é uma condição. A outra é o seguinte, quando dimensionamos um pavimento asfáltico, por exemplo, nós temos que considerar essas características do pavimento asfáltico e pensar quanto tempo e como que ele vai durar no futuro. Quando os dimensionamentos não são adequados, não atingem seus objetivos, ou o tráfego passa acima, e essa coisa acontece. Tem um estudo que eu considero muitíssimo interessante, que eu recomendo a todos fazerem uma leitura, que se interessarem pelo assunto, que é um trabalho da CNT, um trabalho de pesquisa, foi feito junto aos órgãos, aos empreiteiros, a todos que lidam, aos distribuidores de asfalto, tudo. São duas peças, tá? Na primeira, é o impacto da qualidade do asfalto sobre o transporte rodoviário, e o segundo, por que os pavimentos das rodovias no Brasil não duram. E aí, o pessoal da CNT começa a fazer um estudo a partir do comportamento desse produto, dizendo sobre os ensaios que são feitos no Brasil, por exemplo, que não refletem, eles só medem a viscosidade e a compressibilidade do asfalto. Mas isso não traz o que vai acontecer no futuro com ele e a forma como ele está sendo. E depois passa por todos os resfriamentos e aquecimentos para poder fazer armazenagem e transporte até que ele venha a ser aplicado na pista. Bom, então, e outra coisa, ainda, que é uma coisa que vale tanto para o pavimento asfáltico quanto para o pavimento de concreto, é a qualidade da aplicação. Não tem jeito quando a coisa não é bem feita. Bom, o pavimento de concreto, ele já tem uma história antiga no Brasil, já desde a época da fundação da BCP, a BCP já é de 1936, mas nós temos aí a Rio Petrópolis, por exemplo, de 1937, a Via Anchieta, de 1941, todas usavam pavimento de concreto. E elas continuam em serviço até hoje. Nós temos o caso aqui de Brasília, por exemplo, do Buraco do Tatu, da Avenida L2 Norte e Sul, com 60 anos. Completou agora, dia 21 de abril, 60 anos, praticamente sem manutenção. Então, por que isso acontece? Acontece principalmente porque o cimento, ele tem, quando você compra uma carga de cimento, ele tem um laudo. Esse laudo vai dar o comportamento dele depois de aplicado no concreto. E, além disso, o concreto, ele vai, se não tiver nada que o destrua antes da sua vida útil, ele vai até adquirindo mais compactação, mais endurecimento ao longo de toda a sua vida. E, então, é um grande trabalho e com características que nós vamos mostrar para frente, né? Bom, mas a história mudou. As tecnologias mudaram e o Brasil hoje já tem quase 4% de vias pavimentadas em concreto. Você tem estradas espetaculares hoje, como a BR-101 Nordeste, com quase 1.000 quilômetros, muito boa a estrada. Nós temos aí a Serra de São Vicente, por exemplo, aqui, que eu considero um projeto muito importante e fundamental, que foi para o pavimento de concreto no estado do Mato Grosso, porque foi a partir da Serra de São Vicente que começou a se estruturar o transporte da soja, que sofria demais com essa pavimentação. E hoje essa pavimentação já está saindo de Cuiabá, chegando quase a Rondonópolis, e, além disso, para o norte também, chegando a Nobres e quem sabe, brevemente, Alta Floresta.
e com toda a rota, desde a fronteira do Mato Grosso do Sul, talvez até o Arco de Fogo lá, né? Então, e isso usando hoje tecnologias que eu vou mostrar para vocês bastante avançadas e com um exemplo de atuação no quadro internacional, né? Quais são as diferenças técnicas básicas e por que acontece essas dificuldades e o que comanda todo esse espetáculo? Bem, o asfalto, por ser flexível, o pavimento asfáltico, quando recebe uma carga, ele transmite a carga diretamente para as fundações do pavimento, chega lá embaixo no subleito, né? E o pavimento de concreto, que é rígido, ele funciona como uma placa. Quando a carga é aplicada, ele se distribui homogeneamente na superfície do pavimento, requerendo menos camadas superficiais, subadjacentes, não subadjacentes ao concreto, para poder fazer esse trabalho, né? Então, tem dois fatores, tem alguns fatores, por exemplo, que afetam demais isso. Temperatura, por exemplo. A temperatura é um fator que afeta muito pelo fato do concreto ser preto e ele absorve muito calor e por ser flexível. E a outra é a resistência do solo que tem embaixo. Se você tem uma carga mais distribuída no pavimento concreto, você não tem tanto problema para isso. O pavimento de asfalto, ele é dimensionado no Brasil para durar 10 anos. Isso é norma, né? E o pavimento de concreto é dimensionado para durar 20 anos, mas nós temos essas experiências aí com mais de 40 anos e ele usa ainda. Existe uma necessidade maior de manutenção do pavimento asfáltico, porque ele sofre um processo de oxidação. Com 3 ou 4 anos ele começa esse processo. Então você tem que fazer um rejuvenescimento, no mínimo, com 3 ou 4 anos no asfalto. E a cada 5 anos, você precisa fazer uma fresagem, um tapa-buraco. Se você não fizer isso, ele começa a abrir trincas, e essa trinca vai absorver água, que vai para o subleito e que vai criar aqueles buracos que a gente viu no começo da nossa conversa. No caso do pavimento de concreto, isso não acontece, porque esse calor não é absorvido, ele não cede porque ele é rígido, então ele não cria deformações, e se as trincas houverem, não deve ser por conta desse concreto. As trincas devem ser por conta de alguma falha de execução, ou da compactação da base, ou de drenagem, ou, eventualmente, talvez da confecção do concreto, mas problema de execução de traço e de tecnologia do concreto, que precisa ser muito bem observado também. Não estamos aqui para propor, para fazer coisas mal feitas. Elas têm que ser bem feitas, né? Bom, quando a carga dos veículos é grande, e no Brasil nós sempre tivemos problema de balança, sempre tivemos cargas muito pesadas, o transporte de carga muito rodoviarista, né? Altas temperaturas. A calibragem desses pneus, dos bitrens, dos rodotrens, que são os maiores destruidores de estrada, normalmente é uma calibragem muito alta. E isso afeta muito, corta muito um pavimento que esteja amolecido, por exemplo. A aceleração e frenagem em rampas e paradas também é outro ponto que precisa ser combatido. O ponto de amolecimento do CAP também, você tem diferentes tipos de asfalto. Você tem asfaltos com amolecimento mais vulnerável à temperatura e outros menos. Então, isso também é outro fator que afeta muito. Então, isso vai levar à formação de trilha de roda, a lâmina d'água, aquaplanagem, perda de material, fissuras e buracos. Então, essa é a história da formação daquela figura que a gente viu ali. Muito bem, no pavimento de concreto, nós temos algumas situações diferentes onde a gente pode usar
o pavimento de concreto de diversos tipos. O primeiro, por exemplo, que é o mais usado, que é usado nas rodovias brasileiras, é o concreto simples com barras de transferência, que nós estamos vendo aqui. Uma outra alternativa é o pavimento de concreto com armadura distribuída descontínua sem função estrutural. Para que serve essa armadura descontínua? Principalmente para placas irregulares. Ela dá uma consistência na placa e evita fissuras, né? Um outro tipo de pavimento é o pavimento de concreto com armadura distribuída e contínua, sem função estrutural. Isso também é um pavimento interessante. Apesar dele ser um pouquinho mais difícil de executar por conta de toda essa ferragem que tem aí, mas ele propicia a utilização de juntas mais espaçadas, então de placas maiores, com mais conforto de rolamento, teoricamente, e também com a possibilidade de evitar mais trincas, né? Isso é muito, muito interessante em países que têm neve, principalmente, que não é o nosso caso, mas não é um assunto descartável. É uma experiência muito interessante, feita pelo professor Balbo, na USP, lá em São Paulo. Ele pavimentou uma área como essa, e nós queremos ver o resultado e ver como é que as coisas estão. Mas experiências desse tipo é que nós precisamos fazer mais. E aqui, outra condição é o pavimento de concreto estruturalmente armado. Muitas vezes a gente não consegue colocar, por exemplo, em áreas urbanas, a espessura necessária, dimensionada para um pavimento comum, pavimento simples, a gente não consegue colocar essa espessura. Então, se arma o pavimento, e nós temos um exemplo muito interessante aqui, que é a plataforma superior da rodoviária de Brasília, que depois eu vou mostrar para vocês. Outra alternativa importante outra solução que o pavimento de concreto oferece é a cobertura com white topping. White topping é a colocação de asfalto de concreto sobre um asfalto deteriorado, que precisaria ser feito uma restauração completa, por exemplo. Às vezes você salva esse pavimento colocando uma capa de concreto por cima. Essa solução é muito interessante, muito importante, boa, e nós estamos exatamente nesse momento, fizemos um projeto, apresentamos ao DR de Brasília. Aliás, o DR precisa um elogio particular aqui. Pessoal do DR, muito obrigado, Fauzi, doutor Maza, o Wilkerson, o Sebastião, todo esse pessoal. O pessoal entendeu o espírito que nós estamos pensando aqui e querem mudar a cara da pavimentação de Brasília. O governador também assumiu essa ideia e parece que nós vamos fazer coisas bacanas aqui. Tem projeto bom saindo aí. A outra alternativa que existe é o pavimento encaixado, o inlay. Esse é muito utilizado, por exemplo, nos corredores de ônibus, nos grandes corredores das grandes cidades. Por quê? Você, às vezes, não tem mais condição de soleira para poder subir a altura de um pavimento. Então, você tem que remover o material que estava lá e fazer esse concreto encaixado, que é uma solução também muito boa, tentando aproveitar ao máximo aqui as estruturas inferiores que já estão compactadas, às vezes, há muitos anos aí. Isso é muito interessante aproveitar, né? Bom, quais são as vantagens técnicas do pavimento de concreto sobre o pavimento asfáltico? Vamos lá. Primeiro, sobre desempenho e durabilidade, a gente já falou bastante. Vamos falar um pouquinho sobre o custo de iluminação pública e energia elétrica. Por refletir mais a iluminação, ele exige menos colocação de postes, por exemplo. E isso é uma coisa que fica bastante clara. Rapidez e facilidade na construção, tão quanto os equipamentos de forma deslizante permitem uma execução muito rápida, chegando a mais de 1.000 metros por dia. Então, se você tiver uma estrutura de alimentação e uma equipe treinada,
você pode fazer mais de 1.000 metros por dia de pavimento de concreto. Então, é muito eficiente também nisso. Segurança do usuário. A melhor visibilidade noturna e uma condição melhor de frenagem dão uma condição melhor de segurança ao usuário. Conforto de rolamento. Conforto de rolamento também é uma preocupação nossa. A gente está sempre preocupado em atingir as regras, fazer as medições adequadas e proporcionar a melhor situação possível. Então, tomando cuidado com as paradas de concretagem, com a serragem das juntas no tempo certo, e esses equipamentos hoje têm condição de fazer um nivelamento quase perfeito. Então, só aquela sensação antiga de tuque-tuque-tuque que era dado pelas juntas antigas daquelas estradas de Rio Petrópolis, de 1940, feitas juntas de madeira, hoje não tem mais esse problema. Então, isso não existe mais, tá? E a outra coisa aqui é o lado da sustentabilidade do meio ambiente e da ecoeficiência, que eu vou citar só o seguinte: quando você tem uma situação de aquecimento da pista, por exemplo, numa temperatura de 35 graus ambiente ao sol de meio-dia, o asfalto deve estar aí por volta de uns 60, 70 graus, enquanto o concreto deve estar rodando na faixa dos 45, 50 graus. Então, a gente tem quase uma diferença de 15 graus de temperatura temperatura medida do pavimento, quase 15 graus de diferença. Isso gera no meio ambiente um aquecimento próximo de 5 a 7 graus de temperatura. Então, é o que a gente tem conversado muito sobre o problema das ilhas de calor, né? Ajuda a combater isso também. Agora, um outro ponto que é muito importante no processo de sustentabilidade e meio ambiente é a possibilidade de, na fabricação do cimento, a utilização, por exemplo, de pneus e até o que a gente chama de CDR, que é o lixo urbano adaptado. Esse lixo que, depois de catado, reciclado, ele é descartado nos lixões, ele pode sofrer um processo como uma pirólise, por exemplo, alguma secagem, e ser utilizado no forno de cimento como combustível. Então, isso faz parte até do roadmap da indústria do cimento, aumentar esse tipo de utilização. Vamos ver mais uma coisa. Vantagens para o usuário, por exemplo. Então, a segurança, que a gente já falou, o comportamento na frenagem e, principalmente, o consumo de combustível. O que acontece? Quando você tem um pavimento flexível, você tem um pouco mais de arraste dos pneus em cima desse pavimento. Isso promove, além do arraste, vamos dizer, a deterioração, as ondulações, as trilhas de roda, promovem um consumo de combustível, principalmente nos caminhões e nos ônibus, bem significativo. Fala-se e já existe medições sobre isso, até tem um trabalho interessante da Votorantim nessa área de sustentabilidade, onde esse é um dos pontos mais importantes que foram levantados, coisa de 20% de economia de combustível para esse tipo de situação. Muito bem. Quando, há uns anos atrás, nós estávamos no gabinete do diretor-geral do DENIT, na época o general Frasch, que inclusive trabalhou na BR-101, foi comandante da BR-101 lá, e o general Frasch falou para a gente o seguinte: olha, eu preciso que vocês me façam uma tabela, um gráfico, alguma coisa, que quando chegar um projeto aqui, eu consiga saber se ele pelo menos tem chance de custar mais barato ou mais caro do que o pavimento de asfalto. Então,
se seria aplicável o pavimento de concreto nele. Então, nós voltamos para casa e um trabalho muito interessante, que eu já tinha esboçado, mas o Marcos Dutra, principalmente com o apoio do Visone na época, pegaram esse estudo, foram lá, trabalharam junto com a Planserme, e a gente fez o seguinte quadro. Nós pegamos uma rodovia de 7 metros de largura por 1 quilômetro, tá? Com um CBR de 5% de subleito, e começamos a aplicar cargas, 500 veículos comerciais por dia nessa rodovia, 750, 2.000, 3.000, 4.000, até 5.000 veículos por dia, comerciais, tá? Os veículos leves, praticamente, eles não entram nessa contagem, porque eles quase não destroem pavimento, tá? Então, para cada situação dessa, a gente foi fazendo um dimensionamento em asfalto e um dimensionamento em concreto, tá? Para cada uma dessas cargas. Esse dimensionamento, no caso do asfalto, nós utilizamos o método de dimensionamento mecanístico. Por quê? Porque os dimensionamentos do DR, o próprio DR está mudando o sistema de dimensionamento, ele tem feito cálculo mecanístico. Tá? O do DR antigo, ele dá soluções muito menos espessas que acabam não dando a vida útil dos 10 anos que se esperava. Né? Por isso, hoje, todo mundo que faz um dimensionamento de pavimento asfalto tem usado uma confirmação dos métodos mecanísticos para poder chegar aos resultados adequados. E fizemos aqui pela PCA 84, que é um método recomendado pela EBTU, testado no mundo inteiro e que funciona muito bem. Então, fizemos o dimensionamento. Como vocês podem ver, essa é a curva do pavimento de concreto, essa curva azul do pavimento de concreto. E a de vermelho é a curva do investimento necessário no pavimento asfáltico. Como a gente vê, é o seguinte, quando o dimensionamento... Olha que nós estamos falando de 2013, hein? 2013. Quando o dimensionamento, a carga vai crescendo no pavimento asfáltico, as espessuras das camadas vão aumentando muito rapidamente, tá? E o que não acontece no pavimento de concreto. Então, quando você tem cargas baixas, ou pelo menos quando você tinha em 2013 cargas baixas aqui no pavimento de concreto, você, do pavimento asfáltico, ele era vantajoso de ser usado no dimensionamento. Por quê? Ele era mais econômico no investimento inicial. Depois nós vamos pensar na história de manutenção. Quando você coloca o pavimento de concreto, ele, a partir de um certo momento, ele começa a ser competitivo. Bom, olha o que aconteceu em 2018. A partir de 2014, a gente vinha num ambiente mais ou menos que as curvas eram paralelas do custo do asfalto com o custo do cimento, né? E a partir de 2014 até 2018, houve uma subida muito brusca. E isso levou a um novo cálculo daquele gráfico que mostrou que praticamente em todas as situações não tinha nenhum problema o pavimento de concreto estaria mais competitivo do que o asfalto no investimento inicial dessa forma. Bom, cuidados com a execução, durabilidade. Cuidado com a execução é fundamental. Se não fizer direito, vai quebrar mais rápido do que qualquer coisa. Então, os cuidados com o equipamento, os cuidados com a tecnologia do concreto, com a forma de execução, com a cura, com a serragem das juntas no momento certo, tudo isso que é tudo um movimento que precisa ser conversado e é assunto para 2 dias de treinamento, como nós fizemos aqui com o pessoal do DR hoje, que tem um nível de discussão com a gente muito alto. Tá muito preparado para fazer isso. O outro
tipo de desgaste é o desgaste natural de vida útil. Então, é esse que vai ser esperado. As juntas, por exemplo, a cada 5, 7 anos, vão precisar ser revistas, né? E algumas trocadas. Mas trocar junta é uma coisa muito barata dentro desse contexto. E outra coisa, eventualmente vão ter algumas placas quebradas, algum problema que vão precisar fazer essa manutenção, né? Um belo exemplo disso, e que eu gosto, eu já falei um pouco sobre a Serra de São Vicente, olha essa estrada que ficou espetacular e ela é o que puxou a engenharia rodoviária do Mato Grosso. Olha o tipo de tráfego que essa estrada tem. É uma carreta atrás da outra, o tempo todo assim. Então, qualquer pavimento asfáltico que se colocasse nessa Serra de São Vicente, com 6 meses você tinha que fresar e refazer, porque ele já estava cheio de trilha de roda, de ondulações, sem condições de tráfego. E aí, para nossa surpresa, essa obra ficou pronta em 2012. Quando chegou em 2017, a concessionária Rota do Oeste fez um levantamento, placa por placa, dessa rodovia, para poder receber essa concessão. Quando eles fizeram esse levantamento, chegaram à conclusão que 0,5% das placas tinham avarias. Isso é muito interessante, porque sem nenhuma ação ocorrida, esse passou a ser um número que a gente confirmava. A BCP gosta de usar muito, para a manutenção do pavimento de concreto, a substituição das juntas a cada 7 anos e uma revisão de 2%, reconstrução de 2%, 1 a 2% das placas a cada 7 anos. Tá? Isso, teoricamente, seria mais do que suficiente para poder fazer a manutenção da coisa. Agora, vamos ver o que isso representa. É difícil consertar pavimento de concreto? Não, não é difícil. O trabalho mais difícil que existe numa recuperação de pavimento de concreto é fazer um reparo de uma placa inteira. O que significa isso? Você remover o material que está em cima da placa toda, inserir novas barras de transferência, novas barras de ligação, colocar uma estrutura lona plástica, compactar o fundo, lona plástica, barras de aço, né? Você faz uma armadura para poder reforçar uma placa, porque por algum motivo ela já sofreu. Então a gente deve armar essa placa. Então esse é o trabalho mais complexo que existe. Não tem nada aqui que alguém já não tenha feito em casa, como usar uma furadeira, como serrar uma tábua, algum problema. Então, isso aqui, a única diferença é o tamanho dos equipamentos. Muito bem. A indústria tem capacidade para atender o crescimento? Sim. Hoje tem 24 grupos industriais espalhados por todo o Brasil, são mais de 100 fábricas. Então, se você olhar esse mapa, qualquer local, praticamente, que você tiver, tem acesso de uma rodovia a uma fábrica de cimento. Então, o que aconteceu com a produção de cimento? Em 2014, nós estávamos com 71 milhões de toneladas. Essa produção veio caindo de 2000... Produção e consumo veio caindo, chegou a 52 milhões de toneladas. Hoje nós estamos falando em 54 milhões de toneladas e com pandemia. Então, a capacidade instalada para responder a isso no Brasil hoje é muito tranquila, muito grande. Nós precisamos de obras e mercado para poder trabalhar. Muito bem, rapidamente, os custos de pavimentação. O primeiro custo que a gente já viu no dimensionamento ali foi o custo de construção. Nós já tivemos uma visão boa. Sobre custo de manutenção, também falamos um pouco, e também é um outro fator que a gente consegue dimensionar bem usando os dados que a gente tem no Brasil. Tá? E a reabilitação, que a gente quer evitar, mas se for necessário, pode ser apropriada também.
Acontece que tem custos aqui, por exemplo, da operação dos veículos, tempo de viagem dos usuários e o custo de acidentes, que quando colocados numa planilha, vocês vão ver ali na frente, eu vou apresentar uma planilha de custo de manutenção, elas multiplicam por 10 vezes aquele custo de manutenção. E há outras coisas importantes hoje em dia que a gente não pode deixar de considerar, é o problema de meio ambiente, de mobilização, sinalização e acidentes, né? Então, vamos falar rapidamente sobre um case que a gente fez aqui, um estudo de viabilidade técnica e econômica, financeira, para uma duplicação de uma pista aqui em Brasília, de 15 quilômetros. Nós temos o tráfego era um tráfego moderado, de 4,5 vezes 10 a 7, mais ou menos, né? E esse pavimento deu 12 centímetros de CBUQ, mais um tratamento superficial duplo, uma BGTC e uma outra subbase aqui, provavelmente um BGS. E nós fizemos uma alternativa de pavimento de concreto, adotamos aquele projeto lá da Serra de São Vicente, com 24 centímetros, talvez não seja necessário isso tudo, pode ser 22, 23, teremos que fazer esse dimensionamento ainda. 10 centímetros de concreto compactado com rolo e 10 de brita graduada simples. Essa estrutura de pavimento é mais do que satisfatória para enfrentar essa. Olha que interessante. Quando a gente aplicou os custos do DR de Brasília nessa pavimentação, nessa implantação, nós chegamos que o custo de pavimento asfáltico estaria em torno de 26 milhões e o custo de pavimento de concreto em torno de 22 milhões. Né? Quase 15,69% mais barato o pavimento de concreto para fazer essa duplicação. Muito bem. Adotando aqueles parâmetros de manutenção que a gente conversou lá atrás, e adotando os parâmetros que o DNR recomenda, o DENIT recomenda sobre manutenção de pavimentos asfálticos, veja bem, se eu adotar os parâmetros do jeito que está lá, essa curva aponta para o céu. Não é isso. Então, a gente usou os números que as concessionárias têm trabalhado para fazer essa curva, tá? E aplicamos essas taxas há 7 anos que a gente falou de manutenção das placas e juntas, né? E chegamos a uma curva aqui que em 20 anos nós teríamos um custo aí de praticamente 23 milhões contra 41 milhões a preços de hoje, tá? Para o pavimento asfáltico com manutenção aplicada. O que significa isso? Se a gente estiver falando ainda naqueles custos de acidente, de você parar a pista para fazer manutenção, tempo de viagem, essas coisas todas, isso aqui vira 10 vezes aquele valor, tá? Bom, hoje em dia, como eu falei, não se faz mais pavimento de concreto como 1940. Hoje nós temos novas tecnologias em aplicação e nós vamos olhar aqui rapidamente algumas delas. Tivemos uma palestra muito boa do pessoal do Chile, da Argentina também, e aqui tem alguns exemplos deles, por exemplo. O pessoal do Chile já usa placas mais curtas com espessuras menores de concreto há alguns anos. E o pessoal da Argentina tem planos de pavimentação urbanos muito interessantes que a comunidade, às vezes, faz junto com o poder público e as empreiteiras e se organiza para pavimentar ruas, tá? Isso aqui é uma outra solução muito interessante que foi adotada, é o pavimento de concreto armado com 13 centímetros de espessura em cima da plataforma superior da rodoviária de Brasília. Isso aqui era um grande problema, esse projeto já tem 14 anos e praticamente não tem patologia. A única patologia que eu convido vocês a verem é essa manchinha escura aqui, próximo da pastelaria lá. Quem conhece Brasília, por que existe isso? Porque no dia que acabou a concretagem, descobriu que tinha uma tubulação para passar aqui. Cortaram o pavimento e passaram a tubulação e colocaram um concreto de qualquer qualidade desse. Está lá a lembrança para o resto da... O resto da obra sem
sem patologia, há 14 anos. Essa aqui é a Praça 7 de Setembro, em BH, está aí o obelisco da Praça 7. Essa Praça 7 precisou ser restaurada. Então, precisava se fazer uma obra entre sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã. Está aí. A execução do concreto com fast track. Então, não é preciso esperar 28 dias para fazer concreto. Usando um cimento adequado e aditivos adequados, é possível você liberar um tráfego com algumas horas, tá? Uma outra coisa muito interessante que foi trazida aqui pela Sanches Tripolone para o Brasil, eu estou aqui até usando uma imagem aqui do Carlos Roberto Jublin, que é nosso consultor nessa área, dá uns cursos excelentes, tudo, foi o consultor dela e ele que me forneceu essas imagens. Isso aqui são as linhas de sensoras para a máquina poder trabalhar. Agora, essas linhas sensoras são meio enjoadas de colocar e sempre tem a possibilidade desse rapaz aqui dar uma pisada nessa linha e dar uma balançada no sensor. E isso pode promover uma ondulação, por exemplo, na hora que a máquina sensível está fazendo aquele pavimento planíssimo que a gente esperava, né? Olha a solução que eles foram buscar no exterior. A Sanches Tripolone trouxe para cá um sistema Trimble GPS, os equipamentos vão em cima da acabadora e uma estação total na pista. Isso dá todas as cotas e as coordenadas que a acabadora tem que fazer. Isso aqui, hoje, é o que nós sentimos que é o melhor da tecnologia hoje de execução do país. Outra coisa muito interessante e que já é uma experiência internacional, mas que nós já temos no Brasil alguma coisa. A pista da Mercedes-Benz, em Iracemápolis, com placas pré-fabricadas de concreto. Isso já está sendo feito na Ásia e na América do Norte, e quem sabe nós não podemos utilizar isso, por exemplo, para manutenção de pistas. Por exemplo, para as pistas de BRT, por exemplo, você ter a possibilidade de usar placas pré-fabricadas é muito interessante. E nós temos indústria de pré-fabricados no Brasil, essas próprias placas da fábrica da indústria em São Paulo foram feitas por uma fábrica de São Paulo, né? Nós temos condições de fazer isso no Brasil perfeitamente. Queremos fazer essas experiências. Além disso, os concretos permeáveis, que em princípio não estão adequados ainda para tráfego de tráfego pesado, mas que são muito úteis nas áreas lindeiras, por exemplo, com estacionamentos, essas coisas, para captação e redução das drenagens de água. Bom, o que é que nós estamos fazendo, discutindo internamente dentro da BCP, para tentar melhorar a qualidade do projeto, e essa eu acho que é o grande ponto nosso de discussão. E até o Walter, como moderador, depois, se ele quiser comentar um pouco isso, seria bastante interessante, porque ele é o líder desse projeto lá. Nós estamos buscando concretos com maior resistência, adições de fibras, placas menores e, consequentemente, espessuras menores para os diversos tipos de tráfego e tentar aumentar a competitividade. Outra coisa, a gente tem usado muito só a PCA, mas a gente sabe que, em certas situações, a Astro 93 dá pavimentos mais econômicos, por exemplo, para certos tipos de tráfego. Será que seria interessante a gente usar esse tipo de pavimento mais econômico? Ou seria interessante a gente usar a própria PCA, já que o peso está maior, para a gente poder continuar a ter menos manutenção? Estou terminando, Walter. Revisando as normas e manuais, incluindo a obrigatoriedade de estudos de viabilidade, detalhando projetos e aprimorando práticas de execução e manutenção. O GDF, por exemplo, como eu já citei, o pessoal DR entendeu muito bem isso. E hoje, em cada licitação que eles estão colocando, está vindo uma cláusula de exigência do estudo comparativo para saber se o projeto vai ser em asfalto ou se vai ser em concreto. É só isso que nós pedimos. Isso é muito bom.
Outra situação, procurando conhecer os equipamentos e sistemas construtivos mais evoluídos que temos no planeta. É o caso do Trimble GPS, placas pré-fabricadas e outros que a gente não sabe ainda, que nós gostaríamos de saber. Se alguém souber, por favor, use o chat, nos dê a dica que nós vamos atrás. Trabalhando uma cartilha ou ábaco de fácil utilização, para que seja possível qualquer engenheiro que tenha a preocupação de saber se vai usar um tipo de pavimento ou outro, conseguir avaliar a vantagem competitiva de um pavimento. Propondo constituir, esse aqui é um ponto crucial, então, agora. Nós temos uma ideia de constituir, uma proposta existe, né? Uma comunidade que discuta esses problemas. Eu acho que entidades como a BCP, a BESC, Ibracon, universidades, órgãos públicos, projetistas, construtores, fabricantes, fornecedores da cadeia, têm que se agregar para poder participar disso. Então, está aí, fica essa mensagem e estamos à disposição para qualquer debate que houver possibilidade ainda. Obrigado, Fernando. Excelente apresentação e uma carga de informação muito grande. Antes de entrar nessa última questão, que você até me convidou para falar, uma pergunta aqui importante, que eu até achei que seria boa como primeira pergunta. Você mencionou que em 2013 a competitividade do pavimento de concreto frente ao asfalto, ela estava numa determinada situação. Então, eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, qual é a situação hoje, né? Depois de evoluir de 7 anos, como é que se compara hoje o asfalto com o concreto? Então, essa é uma pergunta conceitual. A segunda pergunta é prática. Que asfalto que você encontra, né, na sua vida aí na BCP, que tipo de projeto de asfalto que você encontra para ser comparado com o pavimento de concreto? Então, duas perguntas: como é que está a competição do ponto de vista do modelo e como é que está a competição do ponto de vista da prática? Pois com essa crise da pandemia, a gente começa a notar a redução dos preços aí dos combustíveis e, obviamente, houve, inclusive, alguma redução de preço do próprio asfalto, né? Tem todo esse caminho aí dessa discussão do barril de petróleo, tem uma série de variáveis que esses números, eles mudam sempre. Eu acho que hoje, aquele preço do asfalto que a gente mostrou naquela curva em 2018, ele deve ter subido mais uns 10% e baixado uns 15%, tá? Depois, nos dias de hoje. Mas eu acho que essa comparação, por isso a gente fez esse caminho todo, para mostrar o seguinte, que a coisa não passa apenas por essa conta de investimento inicial, ela passa por uma revisão, principalmente dos conceitos de projeto, né? Que isso é uma das coisas a outra coisa que você perguntou, conceitos de projeto, por quê? Porque quando a gente pega um projeto, às vezes, de pavimento asfalto, esse pavimento está subdimensionado. Às vezes, o prefeito político, por exemplo, ele se propõe a fazer uma pavimentação, fala, não, põe aí 5 centímetros de asfalto e vai dar tudo certo, né? Depois a gente, quando terminar meu mandato, a gente faz um recapeamento e pronto. E, de repente, essa estrada vai para o vinagre antes da história do recapeamento. Então, esse é o tipo de projeto que se encontra. Por isso que a gente falou da possibilidade da gente estar sempre comparando com projetos que realmente têm vida. Porque quando você diminui no investimento inicial, você aumenta na manutenção. Muito. E, às vezes, tem que reconstruir, né? E esse problema da viabilidade, eu acho que ele está muito além do problema daquele comparativo de custos e até da manutenção. Porque hoje, esse problema de sustentabilidade, por exemplo, quando você faz uma manutenção profunda no pavimento, a quantidade de material que você retira e joga, vai precisar desaparecer com ele na natureza, ou reciclando, ou fazendo alguma coisa com esse material, é muito grande. Então, você evitar a manutenção
É uma coisa bacana. E tem o lance do coprocessamento também, que dá um atendimento muito interessante, muito bom. É um consumo de pneus inservíveis muito grande. Se você comparar, por exemplo, 1 quilômetro de pista executada em pavimento de concreto com 1 quilômetro de pista da mesma largura executada em asfalto, feito com asfalto borracha, você consegue, usando no coprocessamento, 6 vezes mais pneus, você consome 6 vezes mais pneus do que você conseguiria colocar no asfalto borracha. Com todas as dificuldades que o asfalto borracha tem de controle de temperatura, equipamentos especiais para fazer. Fernando, eu estou acompanhando aqui no chat e também a gente faz uma pesquisa aqui, né? E na pesquisa, os nossos espectadores aqui, o que mais tem demanda é projeto, né? Então, uma pergunta aqui, por exemplo, é se existe uma inclinação máxima para a via do pavimento de concreto e as diferenças de projetar do pavimento urbano de concreto para o pavimento rodoviário. Como é que você abordaria essas questões? Em termos de inclinação máxima para o pavimento de concreto, eu daria o exemplo das concretagens das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, que são bem íngremes, né? Então, o pavimento de concreto ele é até mais adequado para esse tipo de declividade. O exemplo que eu dei, por exemplo, da Serra de São Vicente, ele é muito característico disso. Ele tinha rampas íngremes, agora já falando de rodovias, né? Rampas muito íngremes e temperatura muito alta. Então, quando as carretas passavam naquela rodovia, elas abriam verdadeiros sulcos no pavimento asfáltico, coisa que hoje não existe mais. Como é que era a outra pergunta, Walter? O projeto, né? E a diferença do projetar para o pavimento urbano e para o pavimento rodoviário, digamos assim, né? Eu penso assim, você tem duas coisas importantes aqui a característica do tráfego do pavimento urbano e rodoviário são diferentes, né? E a outra coisa que limita, por exemplo, que às vezes você precisa organizar, são as cotas de soleira, por exemplo, das vias urbanas. Então, às vezes, na via urbana, você não tem. Nas vias rodoviárias, você tem muita condição de colocar um white top, por exemplo, em cima, não tem problema de altura. É o caso, por exemplo, que nós estamos fazendo um projeto aqui da via estrutural de Brasília. Não tem nenhuma dificuldade de você colocar um white top numa via daquele tipo, né? Apesar dela ser urbana, ela tem características rodoviárias. Agora, quando você fala do corredor urbano, por exemplo, da Avenida W3, aí você precisa pensar para onde que você vai descer aquele pavimento. Aí, quando você vai descer o pavimento, começam a aparecer outras soluções, como o inlay, por exemplo, ou o pavimento de concreto armado, como foi utilizado, por exemplo, na rodoviária de Brasília, né? Foram soluções boas também. Agora, eu vejo, assim, como pavimento urbano, de vias de tráfego menor, nós precisamos conseguir espessuras menores para combater essas coisas. Então, provavelmente, os projetos aí com placas curtas e talvez com concretos de maior resistência possam dar soluções muito interessantes. Hoje, por exemplo, nós temos estudos feitos aí comparando espessuras de 7,5 centímetros de asfalto com base e subbase contra 18 centímetros de concreto, e a conta está favorável. Mesmo no investimento inicial só, sem encontrar as outras vantagens. Tem aqui uma pergunta a respeito, você deu aquele exemplo das placas pré-fabricadas, né? Então, tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é se elas são protendidas, e a segunda pergunta se você entende que as placas pré-fabricadas também teriam espaço no urbano ou ele é mais do concreto moldado em loco mesmo?
Não, eu acho que a placa pré-fabricada, eu já vi armada e já vi protendida, em vídeos no YouTube, tá? Se vocês entrarem aí, placas pré-fabricadas de concreto, vocês vão ver até uma fábrica, filmes de fábrica, como é que é feita a pré-fabricação dessas placas, tudo. Então, tanto de um jeito quanto de outro, elas são execuíveis. O problema é o tamanho da placa, né? Se você precisar de placas muito grandes, eu acho que é melhor você fazer a proteção. Se não for tão grande, de repente só a armadura resolve. A outra coisa, o que você falou? No urbano, o uso no urbano Não, sem problemas. Eu acho que a ideia é essa. Porque o maior problema é a área urbana mesmo, porque às vezes na rodovia você até consegue fazer algum desvio de tráfego, mas na área urbana você tem necessidade de resolver a coisa rapidamente, né? E principalmente a parte da manutenção. Ó, que coisa maravilhosa. Se você puder, à noite, fazer um serviço. Existe esse tipo de vídeo aí no YouTube também. Você, à noite, você troca uma placa dessa. É super tranquilo. Surgiu uma pergunta aqui, essa eu vou ler porque é grande. Gostaria de saber sobre a medida de irregularidades no índice perfilométrico. A norma que tange essa questão da margem de utilização de perfilômetros a laser e também do tipo Califórnia. Qual seria a mais viável para tal finalidade? Olha, a BCP adota o princípio do perfilógrafo Califórnia no controle tecnológico das obras, tá? No controle de acabamento. O perfilógrafo Califórnia ele é muito útil para você perceber na fase de construção defeitos de fabricação, tá? Agora, se você quiser trabalhar em outro momento para levantar uma condição de tráfego, hoje você tem equipamentos muito modernos, tem empresas aí como a Strata, como a STE, tem outras empresas que têm equipamentos modernos que têm condições, a Dynatest, né? Que tem condições de fazer esses levantamentos de superfície com laser muito bem. Fernando, eu vou fazer uma pergunta junto com uma colocação um pouco mais complexa. A sua última tela remete para o futuro, remete para as coisas que estão sendo feitas agora, mas também para frente. Gostaria de saber como é que você encara o momento do Brasil do pavimento de concreto. A gente sabe que tem obras de concessão aí que as obras de concessão tendem a crescer. Nós temos o próprio DENIT reconhecendo em palestras que o custo de manutenção dos pavimentos atuais se tornou praticamente inadministrável. Né? Nós temos um cansaço da população com mau gasto em obras de engenharia. E, ao mesmo tempo, nós temos os desafios tecnológicos todos que você colocou. Então, como é que você entende que é o momento do pavimento de concreto hoje? Olha só, tudo isso que a gente falou ao longo de toda essa palestra é para construir exatamente essa ideia de que o pavimento de concreto ele é durável, sustentável e viável financeiramente. Eu acho que essas três palavras definem basicamente esse assunto. Tá? Eu estou muito feliz hoje, principalmente com a parceria que a gente tem aqui com o pessoal do DR de Brasília. O DR tem um pessoal técnico muito competente e principalmente, desculpe citar o DR de Brasília, mas é porque como eu sou gerente centro-oeste e moro em Brasília, o meu link mais fácil está sendo com eles. E como a gente tem tido uma receptividade muito interessante, eu enxergo que no final desse governo aqui, se der tudo certo, nós vamos ter uma mudança de conceito nos pavimentos de Brasília. E é isso que eu espero para o Brasil de maneira geral. Então, eu vou aproveitar aqui o Kaique Rocha, a provocação que ele fez, e
Vermelha não. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Bom, se me ouvem, a gente também estava ali no momento final. Voltou o som, ok. Vamos ver se o Fernando volta. Mas a pergunta que eu tinha feito, que eu não me lembro quem que fez a pergunta, mas a pergunta era, então, o que que falta, né? Com tantas vantagens, o que que falta? Então, eu vou momentaneamente tomar o lugar aqui do nosso palestrante para dizer que não falta praticamente nada, né? Porque muitos profissionais do setor que, por cultura, sempre utilizaram uma solução, crescentemente estão abertos a entender as características e vantagens do pavimento de concreto. A gente já sabe que isso está acontecendo nas concessões, está acontecendo nos DRs, e nós acreditamos na BCP que é uma questão de tempo apenas para que esse sistema ganhe cada vez mais exemplos no mercado. Duas perguntas que foram feitas em respeito às fontes que foram usadas pelos estudos. Elas estão, se não me engano, ali nas próprias apresentações, mas caso não estejam, a gente pode disponibilizar, porque são estudos internacionais em respeito a consumo de combustível ou a ilha de calor, enfim, aqueles detalhes técnicos todos têm fonte. E, por fim, foi feito por algumas pessoas a pergunta se seria disponibilizado, se existiria cursos para projetistas, né? E isso, eu posso dizer que do ponto de vista da BCP, é uma decisão tomada, né? Nós vamos, inclusive, aproveitando agora a nossa experiência digital, com certeza nós vamos colocar essa alternativa aí de aprendizado. O Fernando voltou. Fernando, nós dois ficamos sem som, então não sei se você se despediu. Você está sem som ainda. Você ligou teu som? Não estou te ouvindo. De qualquer jeito. Você apertou o botão do som e não está saindo. Mas de qualquer jeito, não existe mais. Eram as últimas perguntas e a gente pode encerrar, até porque o nosso tempo também está esgotado. Então, lembrando a todos que esse é o movimento Todos pela Construção. 3 dias, a cada dia nós temos uma apresentação às 9h30, outra que vai se iniciar às 11h e outra às 13h30. Né? São vários temas. Nós estamos falando de pavimento de concreto, pavimento urbano, estamos falando de diversos aspectos de edificação, temos várias palestras de BIM, e até o fim dessa jornada serão mais de 100 palestras disponibilizadas gratuitamente através da iniciativa da ABCP, do SNIC, do SEBRAE, da Etos e da Construliga. Então, agradeço a todos aí que participaram com a gente e até a próxima.